Quem foi Marta e Maria? Será que Marta, ela realmente é símbolo de uma pessoa descompromissada, com uma pessoa que não tem tanto apreço com as coisas espirituais e dá mais importância às coisas dessa vida? Será que Maria realmente é uma mulher que exalta o espiritual e menospreza as coisas dessa vida? Você já parou para pensar por que Jesus ele entra na cidade de Betânia? O que significa Betânia? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E hoje chegamos na lição de número 10. E a lição de número 10 tem como título Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no verso 1 ao verso de número 11, aonde vai tratar um pouquinho sobre o caráter, vai tratar um pouquinho sobre a vida piedosa e amorosa dessa mulher chamada Maria. Então hoje, continuando a nossa saga, sobre o caráter, como que o nosso caráter ele é moldado, nós vamos estudar mais uma mulher. Nós já estudamos algumas, nós já estudamos Ruth, já estudamos Abigail e já estudamos Rudá. Agora chegou a vez das mulheres do Novo Testamento e a primeira mulher que nós iremos abordar, que o nosso autor abordou, foi a vida de Maria. Quem foi Maria? Qual a importância de estudar a vida desta mulher? Antes de nós falarmos quem foi ela, quando eu estudo a vida dela, quando eu a leio no capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 11, como que João a descreve, eu posso entender algumas coisas. Eu consigo entender que Maria deixou um profundo legado. Um legado de amor e de dedicação a Deus. Quando eu estudo Maria de Betânia, porque ela assim também é conhecida, e nós vamos ver aqui por que Betânia. Porque com tanta propriedade os autores sacros enfocam, que essa mulher morava em Betânia. Por quê? Eles moravam nessa aldeia. E por que o autor, com tanta propriedade, salienta, ressalta essa pequena aldeia que ficava aproximadamente de 3 a 4 quilômetros de Jerusalém, era muito próximo de Jerusalém. Então, quando eu estudo essa mulher por nome de Maria de Betânia, ou seja, moradora na cidade, na aldeia de Betânia, eu tenho alguns exemplos. Eu quero tirar cinco exemplos do que eu aprendo quando eu estudo Maria de Betânia. A primeira coisa que eu aprendo, o exemplo que ela nos deixou, o legado que ela nos deixou, é um legado de desprendimento. Essa mulher se desprendeu do que ela tinha. E nós vamos ver que eu tenho a mais absoluta certeza que não era sobra. Quando ela oferta, quando ela unge os pés do mestre com aquele nardo, com aquele unguento, ela não estava dando algo que sobrava, mas ela estava entregando, eu tenho a mais absoluta certeza, que era o seu tudo, que era a sua economia, que era aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela estava se desprendendo e estava ofertando a Cristo. A segunda coisa que eu aprendo, que ela era uma mulher cuidadosa. Ela teve o cuidado de trabalhar nos mínimos detalhes. Ela teve o capricho de preparar a sua oferta. Ou seja, isso não era algo por acaso. Ela estava
preservando aquele unguento para a morte do Messias. Ou seja, ela estava cuidadosamente preparando uma oferta para o dia da sua morte, mas ela antecipa. É por isso que eu quero ressaltar o exemplo do cuidado. Um outro exemplo que eu quero salientar aqui é o exemplo do testemunho. João, caprichosamente, ele deixa vazar uma informação que essa informação é valiosíssima. Ela coloca nos pés de Jesus, mas perceba que o cheiro invadiu toda a casa. Sabe o que isso significa? Que a ação dela estava exalando a toda a casa. Ou seja, isso foi perceptível. As pessoas perceberam a qualidade da sua oferta. As pessoas testemunharam e presenciaram o cheiro agradável da sua oferta. Uma outra coisa que eu aprendo quando eu leio a história de Maria de Betânia, que ela era uma aluna dedicada, porque ela foi aos pés do mestre. Depois eu vou explicar o que significa ir aos pés do mestre. Ela era uma aluna dedicada, ela estava atenta àquilo que o mestre, aquilo que o professor, que nós chamamos em hebraico de moré, aquilo que o moré ou uma morá iria ensinar, ia transmitir para ela, e ela estava atenta a todos os detalhes. Uma outra coisa que eu aprendo com Maria de Betânia, que ela não era somente uma ouvinte, mas uma praticante da palavra. Ela senta aos pés do mestre, aos pés do professor. Ela ouve os seus ensinamentos, se levanta, pega algo precioso e unge então os seus pés. Ou seja, ela simplesmente não ouvia a palavra, ela simplesmente não era uma aluna desapercebida, mas era uma ouvinte praticante. Ela ouvia e praticava as Sagradas Escrituras. Então por isso que é fascinante estudar Maria de Betânia. Tópico primeiro, o exemplo de Maria de Betânia. Ponto 1. Maria escolheu a boa parte. O nosso autor, ele usa um relato que está em Lucas para nos ensinar alguns princípios neste ponto. Ou seja, todo o tópico primeiro vai permear num relato de Lucas capítulo 10. Tá? Lucas, no capítulo 10, o verso 38, ele começa a narrar a história de Maria e de Marta, ou de Marta e de Maria. Tá? Quem foi Maria de Betânia? Maria de Betânia, ela morava nessa cidade por nome de Betânia, e morava provavelmente 3 irmãos. 2 mulheres e um homem. Tá? Possivelmente Marta era mais velha. Então era Marta, Maria e Lázaro. Só para efeito de curiosidade, você sabe o que significa a palavra Lázaro? Lázaro vem do hebraico Eliezer. Eliezer significa Deus cuida, Deus vai cuidar. Tá? Isso é profundo, né? Mas deixa Lázaro para lá. Então era uma família que possivelmente eram 3 irmãos solteiros. E Marta era mais velha. E Marta, me parece que ela governava este lar. Ela administrava este lar. E Jesus então, ele passa nessa aldeia por nome de Betânia, que ficava de 3 a 4 quilômetros de Jerusalém. E Lucas nos informa que Jesus, passando por essa aldeia, se hospeda na casa de Marta, juntamente com seus discípulos, ou seja, nada mais ou nada menos, naquela casa teria 15 pessoas. Jesus, os seus discípulos, mais Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, era muita gente. O nosso autor diz que essa casa era muito grande, por isso ele resolveu ficar lá. Tá? Quando eu estudo um pouco mais a cultura judaica, eu tenho lá as minhas dúvidas. Tá? Eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque essa casa poderia ser uma casa pequena. Porque o princípio aqui, presta atenção, não está no tamanho da casa, mas
mas está no tamanho do coração. Porque o princípio que vai prevalecer toda essa aula aqui é o princípio da hospitalidade. Marta e Maria tinham o princípio da hospitalidade. O problema não é ter casa grande, porque se for assim, ninguém que tem casa pequena pode hospedar as pessoas, porque não tem lugar para dormir. Ora, aquele que tem um coração grande, talvez ele não tenha uma boa casa, uma casa gigantesca para hospedar, por exemplo, 2, 4, 5, 6 pessoas. Mas percebeu que quando tem um coração generoso, a pessoa entende isso e você dorme na sala, você dorme no corredor, ou seja, a hospitalidade é o que está em foco aqui, tá? O autor vai sempre focar no poder financeiro de Maria e de Marta. Mas será que realmente elas tinham poder aquisitivo? Nós vamos ver daqui um pouco, tá? Que isso é muito profundo. Então perceba que o que está em foco aqui é o princípio da hospitalidade, tá? Então eles ficam então na casa de Marta e Maria e na casa de Lázaro. E o nosso autor vai salientar alguns pontos. O ponto A, ele diz o seguinte: Jesus na casa de Maria, ou seja, Jesus está na casa de Maria, Jesus está na casa de Marta, está na casa de Lázaro. E isso é impressionante, tá? É um princípio muito interessante. O que eu faço quando Jesus entra dentro da minha casa? O que eu faço quando ele vem ficar dentro da minha casa? Nossa, isso é muito interessante. O Novo Testamento diz que ele está à porta, ele bate. E se eu abrir a porta da minha casa, ele entra e ele vai cear, tá? Comigo e eu com ele. Isso é profundo. Então eu preciso entender o que eu faço quando Jesus chega na minha casa. E Marta e Maria fizeram o melhor. Tá? Marta e Maria, vou repetir, Marta. Eu sei que essa aula o foco é Maria, mas Marta fez o melhor. E daqui um pouco eu vou defender Marta aqui, tá? Eu quero que vocês também defendam Marta nas suas aulas. Eu quero que vocês defendam Marta também. É por isso que na minha introdução eu disse, será que Marta é símbolo daquilo que é pejorativo, daquilo que é ruim? De uma pessoa que simplesmente cuida das coisas desta vida? E Maria é uma pessoa que menospreza os afazeres da vida e se dedica integralmente à espiritualidade? Então é muito interessante isso. No ponto B, Maria prefere ficar aos pés de Jesus. Aqui tem uma profundidade enorme. Eu estava lendo alguns autores e é muito interessante que tem uma autora, uma mulher, uma grande teóloga. Ela vai dizer que Maria era uma mulher dedicada à teologia, porque ela fica aos pés do mestre. Mas o princípio que eu quero salientar aqui para vocês é que quando eu leio essa expressão, a primeira coisa que me vem à mente é os professores dos tempos bíblicos, tá? Dos professores na antiguidade, onde não tinham escolas ainda formais, aonde os professores iam até em alguns lugares não formalizados e algumas crianças ficavam aos seus pés. Parece que eu vejo Maria sentadinha com perninha de índio, olhando para Jesus e esperando de Jesus alguma coisa. É isso que me impressiona, a dedicação que ela tinha em ouvir ensinamentos. É isso que me fascina. Maria era apaixonada por Bíblia. Maria era apaixonada por estudo. Como tem sido o nosso desejo por estudo? Será que nós amamos os ensinos de Cristo? Será que nós amamos o poder da palavra? Será que eu amo a história da Bíblia? Será que eu amo estudá-la, meditá-la, aprofundá-la? Será que isso me comove? Será que eu paro as coisas que eu estou fazendo para aprender aos pés do mestre? É isso que me fascina nessa mulher, que ela larga tudo e vai diretamente porque ela é apaixonada pela área do ensino. Naquele momento ela não perdeu a oportunidade porque ela estava com um professor na porta da sua casa, ou melhor, não sei se foi na sala ou aonde que era, mas ela presenciou o professor na sala
da casa dela. E ela não perdeu esta oportunidade porque ela entendia que deveria ter um processo de ensino e aprendizagem. Para ela crescer na vida, ela tinha que sentar para aprender. Deixa eu deixar o meu recado, né? Olha que redundância, eu vou deixar um recado para vocês antes de ensinar, antes de levantar para ensinar. Senta para aprender. E é por isso que vocês estão aí se preparando. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Ponto 2. Maria deu prioridade a Jesus. Olha o princípio que eu quero extrair aqui. Nós, como cristãos verdadeiros, precisamos entender, presta atenção no que eu vou dizer aqui, que os nossos serviços a Cristo não pode substituir nossos serviços com Cristo. Nesse ponto, Maria deu prioridade a Jesus, mas eu preciso entender, porque existem muitos cristãos dedicados, verdadeiros, que estão dedicados à obra de Deus, mas estão tendo uma percepção errada da vida. Porque a dicotomia entre o para e o com, muitas pessoas não têm. Eu vou repetir, a dicotomia entre o para e o com. Por quê? Porque existe uma grande diferença trabalhar para Cristo e trabalhar com Cristo. Isso é profundamente. Muitas pessoas, muitos cristãos verdadeiros trabalham para Cristo, mas estão perdendo a oportunidade de trabalhar com Cristo. Maria, ela estava trabalhando com Cristo, enquanto Marta é um exemplo de uma mulher que trabalhava para Cristo. Então é isso que eu quero que vocês salientam aqui, tá? É isso que eu quero que vocês percebam, que eu não posso, tá, entender a vida cristã como algumas pessoas entendem. Tem muitas pessoas que estão enganadas. Elas pensam que por prestar um serviço à obra de Deus, estão agradando a Deus. E às vezes nós percebemos que elas não têm essa percepção de que existe uma diferença entre trabalhar para Ele e trabalhar com Ele. O que nós precisamos, na verdade, é trabalhar com Ele. Eu não posso trabalhar somente para Ele. Eu preciso trabalhar com Ele. Eu preciso exercitar com Ele. Quantas pessoas atarefadas na obra, na casa de Deus? A pessoa limpa a igreja, lava os bancos, lava o banheiro, cuida do púlpito, administra a igreja, cuida das finanças, ou seja, ele presta um grande trabalho para o reino, mas não trabalha com o reino. Então é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Que Maria estava trabalhando não para ele, mas estava prestando um serviço com ele, tá? Isso é muito profundo. Ponto 3. Mais Martas do que Maria. E aqui eu quero defender a nossa irmã Marta. Querido, nesse ponto eu quero defender Marta, tá? Por quê? Porque Marta nunca foi, não é e nunca será símbolo de mundanismo ou algo do gênero. Porque eu sempre ouvi um lado pejorativo de Marta. Marta, como até o nosso próprio autor, parece que é uma pessoa desligada. É uma pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus. É isso que os pregadores passam para nós, ou a maioria deles, os ensinadores. Eu sempre ouvi, eu nunca vi um lado positivo de Marta. E eu quero defender Marta aqui. Mas para isso, eu quero defender com um texto bíblico. Eu quero que vocês leiam isso para os alunos. Medita no que está escrito João. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 11, verso 21 vai dizer. Disse, pois, Marta a Jesus, Marta, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, no verso 21, ela não chega com arrogância. Ela chega dizendo com humildade, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Sabe o que ela estava dizendo?
tu és o Messias. Eu acredito em ti. Eu sei, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Olha o que ela diz agora no verso 22. Mas, eu bem sei que o Senhor está aqui agora. O Senhor chegou. E então eu bem sei. Olha o que ela diz no verso 22. Que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí Jesus, de forma teológica, fala para ela, ele há de ressurgir. Ela diz para ele no verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? E ela responde no verso 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. Irmãos, leia o verso 27 com carinho. Leia o verso 27 com carinho. Olha o que Marta diz na morte do seu irmão. Depois de 4 dias que ele tinha morrido. Ela poderia, se ela fosse realmente uma mulher mundana, ela estava chutando o pau da barraca. Ela estava desmoralizando Jesus, mas não. Depois de 4 dias, ela entendeu que a esperança estava diante dela. E olha o que ela vai dizer. Ela não trata Jesus como um curandeiro, como um fazedor de milagres. Olha no verso 27 como ela via Cristo. Ela diz no verso 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido, eu tenho acreditado que tu és um Machia. Ela usa a expressão Cristo e não Jesus. Se ela dissera Jesus, eu creio que tu és o Yeshua. Não, ela disse para ele, eu sei que as pessoas te conhecem como Yeshua. É um nome comum no povo de Israel, mas eu creio que tu és o Machia, eu creio que tu és o enviado de Deus, eu creio que tu és aquele que os profetas e a lei falou nos seus escritos. Eu tenho crido que tu és o Machia, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu sei que tu és o Messias, ou seja, ela cria na messianidade deste homem. É por isso que eu não posso martirizar a Marta. Mas por que então, Fábio? Ela estava na casa dela e no relato de João, enquanto ela estava na casa, ela não deu bola para Jesus, ela estava atarefada, ela chega, é bem verdade, que ela até chega, o Jesus, Maria está aí sentadinha sem fazer nada e o Senhor não vai falar nada para ela? Aí Jesus carinhosamente olha para Marta e diz, Marta e Marta. Daqui um pouco eu chego nessa expressão. Então, eu simplesmente quero deixar muito bem claro que, na verdade, eu estava lendo alguns autores e teve um deles que falou algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que o princípio entre Marta e Maria, Jesus estava ensinando mais uma bem-aventurança. E a bem-aventurança que Jesus estava falando era sobre, sabe o quê? Sobre o equilíbrio. Ou seja, porque... Mas perceba uma coisa, que uma mulher também, ela não pode deixar a casa dela uma bagunça, roupa sem lavar banheira, aquele cheiro horrível, tá? Roupa íntima para todo canto, roupa suja do marido, dos filhos, guarda-roupa sem arrumar, cama sem arrumar. Se chega na casa da irmã, aquela pilha de louça enorme sem lavar. Por quê? Estou fazendo a obra de Deus. Espera aí. Perceba que os extremos é perigoso. Se eu abandonar tudo para cuidar só do espiritual, eu estou pecando. Mas se eu ficar só no material, só cuidando das coisas concernentes a essa vida e esquecer o espiritual, eu estou pecando. Então qual é o princípio aqui? Vida equilibrada. Ou seja, eu preciso cuidar das coisas desta vida, mas eu preciso ter também o meu tempo com Ele, de aprendizado, de aprendizagem. É por isso que eu disse que eu não posso trabalhar somente para Ele. Eu tenho que trabalhar com Ele.
Esse princípio é muito interessante. E aí nós vamos para o tópico 2. Maria, uma mulher que ungiu o Senhor. Maria ungiu os pés de Jesus. Ponto A. Marta demonstrou o princípio da hospitalidade. É tão interessante que quando Jesus chega, quem é que recepciona ele? Marta. Marta, ela tinha o princípio da hospitalidade. Eu vejo Marta e eu quero que vocês entendam com muito carinho. Quando eu leio essa história, eu vejo a minha esposa. Se vocês um dia vierem na minha casa, vocês vão ver que a minha esposa não para. Ela irá fazer de tudo para vocês se sentirem bem. Eu vou sentar com vocês na sala, nós vamos conversar e minha esposa vai fazer 1001 coisas. Ela vai querer sempre agradar a vocês. Então, perceba que Marta estava cuidando tanto, porque ela queria fazer o melhor para o mestre, porque ela queria que ele era uma Machia, ela queria que ele era o enviado de Deus, ela queria fazer tudo para ele. Mas ela esqueceu do princípio do equilíbrio, que eu não posso fazer tudo para ele, eu tenho que fazer tudo com ele. É por isso que eu disse a dicotomia do para e o com. Eu não posso fazer para ele, eu tenho que fazer com ele. Era isso que Marta estava perdendo a visibilidade. Marta era uma mulher crente, uma mulher fervorosa, uma mulher dedicada na hospitalidade. Ela queria que ele era o Messias. Ela não queria simplesmente que ele era um curandeiro, mas que ele era o Salvador de Israel, aquele que ia trazer redenção para Israel. Então perceba que Marta era uma mulher assim incrível. Marta era uma mulher incrível. Ela queria tratar muito bem os seus hóspedes. E é tão interessante que o seu irmão Lázaro estava à mesa, sentado com Cristo, e ela preparava tudo para a ceia. No ponto B, Maria... Aí nós temos o evento de Maria. Maria, enquanto Marta estava preparando, Maria também estava se preparando. Ela para e vai ter um encontro com o mestre. Ela se assenta, aprende com o mestre e depois ela traz um óleo, ela traz um unguento e ela unge os pés de Jesus e passa os seus cabelos. Aqui eu tenho um grande princípio. Qual é o princípio? É um princípio da liberalidade. É o princípio do desprendimento. Mas o que eu quero salientar aqui para vocês é que Maria ungiu Jesus com esse unguento, com esse nardo, que isso era o equivalente, tá, a 1 ano de um trabalho escravo, de um escravo que trabalhava, de um trabalhador, tá? Isso não era o salário mais alto, mas na média comum, um trabalhador ganharia 300 denários. Então um trabalhador ganharia em média 300 denários por ano. Maria pega o trabalho de um ano inteiro e deposita, não sei, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, eu não sei. Mas foi rápido, eu acho que não passou de 5 minutos enquanto ela unge os pés do Messias. É tão interessante que o nosso autor vai dizer por 2 vezes na nossa revista que Maria era uma mulher de posse. Mas eu quero trazer uma outra interpretação para vocês. Por que o autor sagrado ele trabalha muito e ele enfatiza Lucas e João e vai dizer que Maria era uma mulher habitante de Betânia? Porque ele diz que Maria habitava em Betânia. Sabe o que significa Betânia em hebraico? Betânia em hebraico significa casa dos pobres. Beit Aniá. Beit Aniá significa casa dos pobres. E ali era um centro de judeus essênios. Então, quando eu ouço a expressão, quando eu aprendo que Betânia significa casa dos pobres, logo eu tenho algumas deduções. Era um lugar muito pobre, que alguns judeus desenvolviam alguns trabalhos sociais. E aí eu fico impressionado que é um lugar onde habitava pobres, tinha pessoas hospitaleiras.
E eu lendo alguns artigos de judeus, eu estava lendo um artigo de um grande mestre, de um grande rabino, e ele vai dizer o seguinte, claro que é um rabino messiânico, ele vai dizer que Betânia era a casa dos pobres. E quando Maria, ela dá um ano de trabalho, e ela gasta, na verdade, aquele um ano de trabalho em alguns minutos, ela estava valorizando aquele ser. Ela estava mostrando para aquelas pessoas que estavam em volta dela a importância daquele homem, a importância de Jesus de Nazaré. Ela estava valorizando, ela estava dizendo o seguinte: olha, eu me importo com ele. E para agradar a ele não existe preço. Ainda que eu preciso ficar trabalhando um ano, eu gasto com esse homem em alguns minutos, porque eu quero que a minha vida seja aprovada pela vida dele. Então, quando eu começo a me aprofundar dentro da cultura judaica e nos termos hebraicos, eu me apaixono por essa mulher. Por quê? Porque ela era uma mulher desprendida. Possivelmente, ela era uma mulher não abastada, mas ela deu as suas economias. Ela deu as suas economias. Eu acho isso muito interessante, que Maria não era uma mulher simplesmente abastada. Tá? Se nós estudarmos com um pouco mais de profundidade, nós vamos ver isso, que ela não era abastada. Mas, na verdade, ela economizava para... Na verdade, aquela oferta era para a morte de Jesus. Então, ela vinha aguardando. Ou seja, mas chegou um momento que ela falou assim: eu vou dar agora o meu melhor, porque ele está diante da minha face. Eu preciso mostrar para essas pessoas que ele é importante. E eu não tenho valor diante desse Jesus tão grande. O ponto C é: eu aprendo um outro princípio, que sempre teremos opositores à verdadeira adoração. Sempre, quando nós formos adorar em espírito e em verdade, nós teremos opositores. Queridos, ponto 2. Maria ungiu a cabeça de Jesus. Teve uma aula que eu ensinei para vocês que a oferta fala, não é verdade? E aqui representa justamente isso, a oferta fala. Então é interessante que nesse ponto, Maria, aqui vai ser um relato de Mateus, e Mateus vai nos informar que Maria agora unge a sua cabeça. Perceba que primeiro ela unge os seus pés, depois ela unge a sua cabeça. Sabe o que isso significa, ou pode significar? Pés vai falar do que? De trabalho. Isaías profetizou que o trabalho dele, nós seríamos curados pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, pelos seus pés. Maria estava profetizando ao ungir aos pés de Jesus que ela acreditava que ele era o Messias sofredor, aquele que sofreria em nosso lugar. Mas quando ela unge a sua cabeça, ela estava declarando para aquelas pessoas que estavam presenciando aquele fato que ele era um sofredor. Mas quando unge a cabeça, ela estava dizendo para todos ali presentes que ele era o rei da vida dela. Porque ungir a cabeça é símbolo do quê? Pode ser símbolo de realeza. Ela estava vaticinando, ela estava demonstrando que Jesus era o rei da vida dela. Queridos, isso é encantador. Ponto 3. Devemos oferecer o melhor a Jesus. Nesse ponto eu quero salientar um paradoxo. Qual é o paradoxo? Eu já falei sobre Betânia. Betânia significa casa dos pobres. Beit Aniá. Com um unguento de valor. Ou seja, era uma mulher que morava em um lugar chamado Casa dos Pobres, mas deu algo de valor. E é tão interessante que o autor vai dizer que você deve entregar o seu melhor. Mas perceba uma coisa que eu já disse em aulas anteriores, que o teu melhor pode ser o meu pior. Talvez você vai dar para a igreja um Fusquinha 66. Mas eu não tenho condições de dar um Fusquinha 66. Fusquinha 66 para mim não presta. Para mim,
na verdade, uma oferta interessante, o meu melhor é uma Ferrari de R$ 1 milhão. Você percebe que o teu melhor pode ser para mim o pior? E o que eu oferto pode ser para você algo inalcançável? Então perceba que o melhor é aquilo que eu posso fazer neste momento e que depois eu posso fazer ainda algo muito mais precioso. Então o melhor que eu ofereço a Deus é o que eu posso dar neste momento, hoje, agora, enquanto você me assiste, enquanto vocês irão ministrar essa aula. O que vocês podem ofertar a Deus? O que é o teu melhor? É isso que vocês têm que entender, que o melhor é o momento que você está passando. Talvez hoje você vai dar um melhor para Deus de uma oferta financeira. E o teu melhor hoje é R$ 5. Mas R$ 5, mas é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada, no banco eu não tenho nada, eu não tenho nada. O que eu tenho é R$ 5. Então o seu melhor hoje é R$ 5. Amanhã você pode ter R$ 100 na carteira. E o que é R$ 5? Algo simbólico, algo insignificante. Você percebe que o melhor é o momento que você está passando? Então saiba entender o momento que você está passando. E em cada momento da sua vida, dê o melhor para Deus. Então é esse o princípio que nós precisamos estabelecer. Tópico 3, o caráter humilde de Maria. Ponto 1, Maria, uma mulher humilde. Uma coisa que eu preciso entender é que a humildade não é um espírito e nem algo que eu recebo, mas humildade é uma construção. O humilde, na verdade, ele nem sabe que é humilde. Tipo essas pessoas, irmãos, eu sou tão humilde que eu nem merecia estar aqui nessa noite. Ele deixou de ser humilde porque ele descobriu que ele é humilde, então ele é um arrogante. Perceba que o humilde, ele sempre vai ter a consciência de que ele precisa descer ainda mais, que ele precisa amar ainda mais, abraçar mais, ele precisa ser mais dócil, ele precisa ser mais receptivo, ele precisa orar mais, ele precisa se doar mais. O humilde sempre vai ter na mente dele que ele precisa fazer um pouco mais, que ele não está fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo. E talvez você possa estar se pensando, mas Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele sim tem prerrogativas para dizer o que ele é e o que ele não é, porque ele é Deus. Ele pode dizer que ele era humilde, ele pode dizer que ele é soberano, onipotente, onisciente, ele pode dizer que ele é eterno, imutável, porque ele é Deus. Ele é o Messias, mas nós como seres humanos não podemos ter essa audácia, essa arrogância de trazer para nós e publicar que nós somos humildes. Então, porque quando eu descubro que eu sou humilde, eu deixei de ser humilde, eu começo a exercer então a arrogância. Conseguiu pegar a ideia? No ponto 2, diz assim, do tópico 3, Maria não revidou as críticas da irmã. É tão interessante que ela estava aos pés de Maria. Maria estava aos pés de Jesus. Perceba o princípio que eu quero ensinar para vocês. Ela estava matriculada na escola do mestre. E enquanto vocês estiverem na escola do mestre, todos os problemas seus não lhe pertence ao teu professor. Pode ter certeza que ele vai cuidar de vocês. É por isso que ela ficou quieta, como aluna, bico fechado. Quem é que respondeu por ela? O professor, o moré, o rabino, o mestre. E o mestre intervém na situação e carinhosamente ele olha para Marta e diz, Marta, você não está entendendo a essência da vida cristã. Marta, tu é uma serva dedicada. Mas você ainda não compreendeu, Marta, que você não pode somente trabalhar para mim. Você tem que trabalhar comigo.
comigo, junto comigo. Ou seja, é tão interessante que quando eu estou matriculado na escola de Jesus, quem toma conta da minha vida é Ele. E eu concluo essa aula dizendo que nós possamos nos espelhar em Maria e que nós possamos nos assemelhar a esta mulher, para que o nosso caráter possa ser moldado aos pés do Mestre, para que o nosso caráter possa ser moldado ao ouvir os ensinamentos de Jesus. Que o Eterno continue nos abençoando. Até semana que vem, querendo Deus.